Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ó Deus, conhecendo e vendo quão frágeis somos, conhecendo que estamos caminhando sobre os quebradiços fios da vida, desta vida mortal, não conhecendo a hora que temos de ser convocados a responder no alto, permita-nos, ó Senhor, lançar a um lado tudo em nossos corações, tudo em nossa mente e olhar diretamente a tua palavra, para que tu venhas e a interprete com o oráculo vivente. Conceda-o, permita que teu Espírito caia sobre nós e unjas as palavras em nossos corações. Que nós possamos ser melhores pessoas do que somos. Agora, que nós possamos ter também um discernimento mais perto de Jesus Cristo. Conceda ao Senhor que possamos entender o dia que estamos vivendo e a preparação de Deus para o seu povo nesta hora, este grande tempo, obscuro e cruciante, do qual estamos vivendo agora. E unge-nos para falar a tua palavra, unge os ouvintes e juntamente faça com que nossos corações se estremeçam ante a tua palavra. Porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Conceda estas coisas, Pai, porquanto pedimos no nome de Jesus. Amém. Que os nossos ouvintes sejam abençoados ricamente pela dócil, majestosa e pura e poderosa palavra de Deus. Bem, nós lemos em Provérbios de Salomão, no seu capítulo 3, o verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Entendimento das coisas. Agora, as pessoas sem entendimento cristão fazem tolos julgamentos. As pessoas sem entendimento cristão fazem tolos julgamentos. E observemos isto, meus amigos, minhas amigas, companheiros. Preste atenção nesta sequência. Enquanto você estiver pensando que o teu maior inimigo é o teu próximo, estarás totalmente enganado. Isso mostra que você não tem um real conhecimento de quem em verdade é o teu maior inimigo. Conheça-te a ti mesmo. É um conselho. Então, as pessoas pensam que o seu inimigo é o vizinho, é o seu competidor. Não, não é. Enquanto você estiver pensando que o teu maior inimigo é o teu próximo, tu estás enganado. Isso mostra que você não tem um real conhecimento, não tem um real entendimento de quem é o teu maior inimigo. Então nós encontramos que o homem necessita de ter conhecimento real das coisas, de ter sabedoria. O homem precisa destas coisas para prosseguir na sua jornada, na sua vida aqui na terra. O sábio Salomão escreveu tantos provérbios e nós encontramos que ele deixou-se envolver pelas mulheres e acabou sendo um idólatra. Ele se envolveu pelos prazeres do mundo, embora ele tenha escrito dado tantos conselhos, e bons conselhos,
maravilhosos conselhos, como este que acabamos de ler em Provérbios 3:5, que a gente pode até repetir. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então nós temos o nosso entendimento próprio. Temos a sabedoria própria, o homem tem sua sabedoria própria. Mas o cristão, ele não pode pautar sua vida pelo seu próprio entendimento, daquilo que ele acha, daquilo que ele pensa. E sair fazendo tolos julgamentos. Porque as pessoas que fazem tolos julgamentos é porque elas não têm entendimento daquilo que estão fazendo. Elas estão sendo enganadas por si mesmas, por seus próprios sentimentos, suas próprias razões. Agora, quando Salomão disse não te estribes no teu próprio entendimento, bom, o que ele queria dizer com isto? Por que disse tal coisa como esta? Mas é porque o nosso moderno entendimento é, em geral, a sabedoria do homem que é contrária à palavra de Deus. E eu penso, não te estribes no teu próprio entendimento, 33. E eu penso que isto é o que Salomão estava tentando advertir. E eu penso que isto é para repetindo, e eu penso que isto é o que Salomão estava tentando advertir seus filhos. Não é totalmente para serem iletrados, mas para não confiarem no seu próprio entendimento, na sua própria experiência. Porque às vezes as pessoas estudam, adquirem muito entendimento natural. Tudo bem, vai ser um doutor, vai ser uma doutora, vai ser um cientista, nada contra isto. Mas quando essa educação, ela é contrária à palavra de Deus, o seu entendimento não bate com a palavra de Deus, mas os cristãos estão fazendo as coisas sem observar os preceitos cristãos. Como pode ser isto? Você diz que é revelado, que é um cristão, e permite que um espírito de indiferença e de ódio seja expressado em suas palavras, em suas ações? Para aí. Pense um pouquinho, analise as coisas. Não é preciso que a gente fique batendo nas coisas, nem um pregador, nem um pastor. Leia a palavra de Deus. Leia a Bíblia e veja se isso bate, se isso combina com o homem, com a mulher que tem o Espírito Santo. Sair batendo com a língua nos dentes e falando aquilo que não entendeu, que não sabe nada daquilo e quer falar. Eu também quero falar, eu também quero falar. Falar por quê? Sobre o assunto, se você não entende ele? Por que será que Salomão disse tal coisa? É para advertir seus filhos, não é para serem letrados, mas para não confiar no seu próprio entendimento. Bom, eu acho que isso seria uma boa exortação hoje. Vocês também não acham? Vocês também não acham que devemos ser exortados? O Senhor exorta, o Senhor corrige todo aquele que ele toma por filho. Mas será que nós queremos aceitar a correção de Deus? Se você quer estudar, não há nada contrário a isso, já te falamos. Mas se isso se torna uma coisa contrária à palavra de Deus, então você deve se estribar na palavra de Deus e deixe ir o seu conhecimento natural. Deixa ir sua educação natural por causa da palavra de Deus. Agora,
e a educação se firmará e lhe dará um bom trabalho, por certo. Não resta dúvida. Uma boa posição entre o povo intelectual, mas tudo bem com isto. Isso será uma grande ajuda para você, te ajudará nas suas finanças, seu sustento, fazendo uma vida um pouquinho melhor. Seria bom você estudar um pouquinho, tudo bem. Mas quando isso estiver te atrapalhando a crer na genuína palavra de Deus, ora, não permaneça nisto. Volte um pouquinho atrás e olhe o que diz a palavra de Deus, a sabedoria de Deus, o conhecimento da palavra, o conhecimento da verdade. O conhecimento é uma estatura do varão perfeito. A paciência é uma estatura do varão perfeito. A temperança é uma virtude da estatura do varão perfeito. E cadê essa temperança? E cadê essa paciência? E cadê este conhecimento da palavra? Crentes de 30, 40, 50 anos, agindo de uma forma como se nunca tivesse lido a Bíblia. Como se nunca tivesse lido uma mensagem do profeta, dizendo que crê na mensagem do profeta. Agindo de uma forma tão irracional, parecendo que nunca ouviu falar sobre estas coisas. Então vejamos bem, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, ele nos fala um pouquinho sobre o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria. É esta que nós devemos buscar, é esta que nós devemos ter, esta verdadeira sabedoria. 1 Coríntios capítulo 1, vejamos o verso 17, o 22 e o 24. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Por quê? A palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós, para mim, para vocês, que se consideram cristão, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Então você deve buscar justamente essa verdadeira sabedoria e esse conhecimento de Deus para pautar a sua vida nisto. Porque as pessoas sem conhecimento da verdade falam do que não conhecem e se desbocam em mentiras, pensando que estão corretas. Saem falando, postando coisas que pensam que estão corretas. Provérbios capítulo 24, no verso 25, nós encontramos mais uma vez, então, o sábio Salomão dando mais um pouquinho de sua sabedoria para nós. Provérbios capítulo 14, o verso 25. Ele nos diz assim: a testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. Você já ouviu isso outras vezes? Já leu na sua Bíblia? Já leu, talvez tenha esquecido. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. Tudo que você fala, se você não sabe o que está falando, pode ser uma mentira. Quando você levanta alguma coisa contra alguém, e você não sabe se aquilo tem nenhum pingo de verdade naquilo. Então, quando nós falamos uma coisa, é porque aquilo está provado. Quando você olha os acontecimentos
que sucedem aqueles atos. Então você pode colocar-se em atenção. Então vejam bem, quando usamos da palavra de Deus para combater o pecado, porque o profeta de Deus diz que o pecado deve ser combatido até as raízes. Agora, o pregador não pode ter medo de pregar, de falar contra o pecado, não. Com medo de perder sua posição. Quando está errado, está errado. Se aquilo não foi feito de acordo com a palavra de Deus. Então nós falamos uma coisa. A lei diz tantas velocidades por hora, tantos quilômetros por hora, 100, 80, 60. Então se eu digo que você está errado, que se eu digo para mim mesmo, se eu estou errado, se está dizendo lá 110 eu estou a 120, eu estou errado. E quem estiver andando a 120 está errado. Agora, se eu vou dizer alguma coisa, eu tenho que falar assim, você está errado. Está lá marcando 80, eu estou a de 100 por hora, eu estou errado. Mas o homem é transgressor por natureza. Então o pecado tem que ser combatido. Se a lei diz, é proibido caçar, se você está caçando, você está errado. Você não é um cristão obediente à palavra. Porque a Bíblia diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se você está fazendo aquilo que é contrário à lei, você é transgressor da lei. Você não está mais debaixo da graça. Você está abusando da graça. Então o pregador honesto, ele tem que advertir o povo. Você está plantando algo para você colher ali na frente. Se você age com desonestidade, seja em negócios, seja em palavras, como diz aqui o Salomão, a testemunha verdadeira livra as almas. Mas você se desboca em mentiras, então você é um enganador para manchar as pessoas. Pessoas que não devem aquilo. Você se bate no peito e diz que é um cristão de 40 anos, 50 anos. Arrependa-te. Você precisa de voltar a ser então um verdadeiro cristão. Então, o pecado deve ser combatido até as raízes. Agora, quando nós combatemos o pecado, as pessoas acham que nós estamos falando contra a pessoa, estamos contra o homem. Não, não. Nenhum pregador genuíno está contra o pecador, ele está contra o pecado. E se esse pecado é cometido, seja lá por quem for, ele não pode ter temor de pregar contra aquilo porque alguém cometeu. É como alguém na igreja dizimista alto, então ele pratica um erro, o pastor não tem coragem de falar contra aquele erro porque ele vai perder os dízimos. Ele não é um verdadeiro pregador. Ele quer somente o dinheiro. Agora, quando nós falamos aqui contra o pecado, não estamos combatendo nenhum homem. Seja ele pastor, seja ele diácono, seja evangelista, administrador, seja membro da igreja, nada disto. Quando você acha que nós estamos combatendo um homem, isto é o seu próprio entendimento. Mas isto é a sua própria mente. Não é a realidade dos fatos. Olha, que é isso? Você não deve falar essas coisas. Deus tenha misericórdia. Que Deus nos ajude, Deus te ajude também. A não fazer esse julgamento de tolo, sem entendimento, fazendo esses julgamentos tolos. Você pode olhar, está precisando de sabedoria? Você está carecendo de sabedoria? Peça a Deus. Deus é a fonte de toda a sabedoria, diz o apóstolo São Tiago, no 1º capítulo,
No versículo 5 ele diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Mas vejam bem, nós estamos finalizando com São Tiago capítulo 3, verso 13. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, se ainda tem inveja, ódio, olha que batismo de ódio desceu sobre tantas pessoas. Não querem nem saber de nada. Olha quantas pessoas têm os seus corações manchados hoje. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Sabedoria para provocar morte, porque o diabo provoca morte. Sabedoria que traz inveja, sabedoria que provoca ira. Porque onde há inveja e espírito faccioso aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Fale a verdade, não importa quanto ela possa provocar dor. Porque o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Oramos, Senhor Deus, Pai Celestial, que as pessoas que ouvirem isto possam receber esta sabedoria do alto, este entendimento cristão, para pautarem suas palavras, suas ações, seus atos de acordo com a verdadeira, perfeita vontade do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.